O sangue de Jesus venceu a drepanocitose, o milagre de Kelly na Igreja Universal. Kelly Santos tinha apenas 24 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de uma vida inteira de dor. Desde criança, ela convivia com a drepanocitose, uma doença genética que deformava suas hemácias, causando crises de dor insuportável, fadiga extrema e internações frequentes. Os médicos diziam que não havia cura. Você vai ter que aprender a conviver com isso, repetiam, enquanto ela se contorcia em crises que duravam dias. Os analgésicos já não faziam efeito, e a cada internação, a esperança se esvaía um pouco mais. Mas Kelly não sabia que, no meio daquela escuridão, Deus já estava preparando sua libertação. Tudo mudou numa tarde de quinta-feira, quando sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria sua vida. Minha filha, você já tentou levar esse problema para Jesus? Perguntou Dona Maria, segurando uma Bíblia desgastada. Na Universal, Deus faz milagres todos os dias. Eu já vi gente sarar de câncer, de paralisia, de depressão. Por que não você? Kelly, cética, quase riu. Já tinha ouvido falar de curas milagrosas, mas nunca acreditou que pudesse ser real. Porém, a dor que a consumia naquela noite era tão forte que, pela primeira vez, ela não teve forças para recusar. Se Deus existe, que me prove, pensou, enquanto se arrastava até o templo mais próximo, apoiada no braço de Dona Maria. O primeiro contato com a fé que liberta. Ao entrar na Igreja Universal, Kelly sentiu algo diferente. Não era só o cheiro de incenso ou os cânticos de adoração que enchiam o ar, era uma energia, uma unção que ela nunca havia sentido antes. No altar, o pastor falava com autoridade sobre a fé que move montanhas, sobre o poder do sangue de Jesus para quebrar qualquer maldição. E, pela primeira vez, Kelly ouviu palavras que ecoaram em seu coração: Deus não quer que você sofra. Ele quer te curar. Mas a dúvida ainda a assombrava. Como um Deus que ama permite que eu passe por isso? Questionou em silêncio. Como se lesse seus pensamentos, o pastor olhou diretamente para ela e disse: Alguém aqui está achando que Deus se esqueceu de você. Mas ele está dizendo agora: Filha, eu nunca te abandonei. Essa doença não é de mim? Kelly sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o pastor chamou os enfermos para a corrente de oração, ela hesitou, mas Dona Maria a puxou pela mão. Vem, minha filha. Deus está te esperando. No altar, entre lágrimas, Kelly contou sua história. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e orou com uma fé contundente. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. O sangue do Cordeiro purifica o seu sangue, Kelly. Saia, doença, em nome de Jesus. Ela sentiu algo estranho, não era alívio imediato da dor, mas uma paz que invadia sua alma. Talvez isso seja real, pensou. A batalha da fé, entre a dor e a promessa. Nos dias seguintes, Kelly começou a frequentar as reuniões. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendia a clamar a Deus com fé. Nas vigílias, via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e até de espíritos de morte. Mas sua própria batalha ainda não tinha terminado. Uma noite, durante uma fogueira santa, o pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Quando você entrega o que tem, você está dizendo: confio em ti, explicou. Kelly, que vivia com um salário mínimo e gastava tudo com remédios, sentiu o desafio. Como vou dar o dízimo se mal tenho para comer? Pensou. Mas algo dentro dela a impulsionou. Com as últimas economias, ela colocou sua oferta no envelope e o depositou no altar, chorando. Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor é real. Naquela mesma noite, durante a oração, o pastor declarou: Alguém aqui está sendo curado agora. Deus está restaurando suas células, seu sangue. Receba, em nome de Jesus. Kelly sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Era como se fogo líquido circulasse em suas veias. Ela caiu de joelhos, chorando sem parar. Estou curada. Eu sinto, gritou, sem entender direito o que acontecia. Mas a prova viria nos dias seguintes. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Kelly acordou sem dor.
Pela primeira vez em anos, não sentiu aquele peso nos ossos, aquela fraqueza que a acompanhava desde a infância. Assustada, correu para o hospital. Os exames mostraram algo que os médicos não conseguiram explicar: seus níveis de hemoglobina estavam normais. As células falciformes, que antes deformavam seu sangue, simplesmente não estavam mais lá. Isso não é possível, disse o hematologista, confuso. Drepanocitose não tem cura. Você deve ter se enganado nos exames anteriores. Mas Kelly sorriu. Ela sabia a verdade. Não foi erro, doutor. Foi Deus. No domingo seguinte, ela subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a havia libertado. Eu vim aqui cheia de dúvidas, achando que nada ia mudar. Mas Deus me provou que Ele é real. Não foi remédio, não foi médico, foi a fé, foi a oração, foi o sangue de Jesus. A congregação explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras se levantavam para também buscar seu milagre. O pastor, emocionado, declarou: Isso é o poder de Deus. Quando a gente crê, quando a gente obedece, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, os impossíveis se tornam possíveis. A lição que mudou tudo. Hoje, Kelly não só está curada como se tornou uma serva de Deus na Igreja Universal. Ela ajuda na corrente da libertação, orando por outros enfermos, e testemunha em cada reunião: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, Ele pode curar você também. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação em seu coração. Kelly aprendeu que a fé não é passiva. Ela exigiu que ela agisse, fosse à igreja, participasse das campanhas, desse o dízimo mesmo quando parecia impossível. 2. Deus usa instrumentos. Não foi só oração, mas a obediência aos princípios de Deus, como o dízimo e as ofertas, que abriram as portas do milagre. 3. O impossível é só uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. O que os médicos disseram que não tinha cura, Jesus curou em um instante. Antes, eu vivia esperando a próxima crise. Hoje, vivo esperando o próximo milagre, diz Kelly, com os olhos brilhando. Se você está lendo isso e acha que seu caso é sem solução, eu te digo, vá à Igreja Universal. Deus está te esperando lá. Porque, no final, não é a doença, não é a falta, não é a dúvida que define nossa história. É a fé. E quando a fé encontra o poder de Deus, nada é impossível. Kelly não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Depois do seu testemunho ser compartilhado nas redes da igreja, começaram a chegar mensagens de todo o Brasil, pessoas com doenças semelhantes, famílias desesperadas, até médicos que não acreditavam em milagres, mas que, depois de ouvir seu relato, ficaram curiosos para entender como aquilo era possível. Um dia, durante um culto de quarta-feira, uma mulher chamada Marisa se aproximou dela chorando. Irmã, eu tenho a mesma doença que a senhora tinha. Os médicos falam que é crônica, que eu vou depender de remédios pela vida toda. Mas depois de ouvir seu testemunho, eu acreditei que Deus pode me curar também. Kelly abraçou aquela mulher com força e disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, Ele fará por você também. Só não desista, ok? Marisa começou a frequentar a igreja com fé. Participava das campanhas, jejuava, orava e, mesmo com o salário apertado, não deixava de trazer seu dízimo e suas ofertas. Os pastores oravam por ela em cada culto, e a igreja inteira se unia em fé. Até que, em um domingo à noite, durante uma corrente de oração, algo extraordinário aconteceu. Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Ela caiu no chão, mas não era desmaio, era a presença de Deus. Quando se levantou, percebeu que a dor que a acompanhava há anos tinha sumido. No dia seguinte, os exames confirmaram: não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Marisa sorria, porque ela sabia, não era a ciência que tinha curado ela, era Jesus. O milagre de Marisa se espalhou rápido. Mais pessoas começaram a buscar a igreja, não só por cura física, mas por uma transformação espiritual. Kelly, que antes era tímida, agora falava com coragem em reuniões e cultos, contando como Deus tinha mudado sua vida. Ela até começou a ajudar no departamento de visitação, levando esperança para quem estava doente ou desanimado.
Um dia, um jovem chamado Lucas procurou a igreja. Ele tinha uma depressão profunda, pensava até em tirar a própria vida. Nada faz sentido para mim, ele confessou, com os olhos cheios de lágrimas. Kelly olhou com compaixão e disse: Filho, eu já estive no lugar mais escuro que você pode imaginar. Mas Deus me tirou de lá. Ele pode fazer o mesmo por você. Lucas aceitou o convite para participar das reuniões e, aos poucos, foi sentindo uma paz que não vinha de remédios, mas de uma presença divina. Hoje, Lucas é um obreiro na igreja. Ele ajuda outros jovens que passam pelas mesmas lutas que ele enfrentou. Se não fosse a fé, eu não estaria aqui, ele diz. Deus não só me salvou da morte, ele me deu uma nova vida. E assim, a história de Kelly se multiplicou. Cada vida transformada se tornou um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Não é religião, não é teoria, é real. É gente comum, com problemas reais, encontrando um Deus que muda tudo. Porque na Igreja Universal, não se aprende só a orar. Aprende-se a crer. E quando a gente crê de verdade, os milagres acontecem. Não importa o tamanho do problema, não importa o que os homens digam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a melhor parte? Essa história não acabou. Todo dia, em alguma igreja, em algum culto, alguém está recebendo seu milagre. Talvez seja você. Talvez seja agora. Basta crer. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Kelly ainda ecoava nos corações dos fiéis, uma mulher chamada Mariana entrou pela primeira vez nas portas da CCB. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho Lucas, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa e sem cura. As palavras deles ainda doíam como facadas: prepare-se para o pior. Ele pode perder a visão, a mobilidade, e até a capacidade de respirar sozinho. Mariana já tinha ido a todos os lugares possíveis, hospitais de referência, clínicas no exterior, até mesmo terapeutas alternativos. Gasto todo o dinheiro que tinha e pedindo emprestado, ela via o filho definhar a cada dia. As orações em casa pareciam bater no teto. Até que, certa madrugada, exausta e sem mais forças, ligou a TV e ouviu um obreiro dizendo: Deus não muda a situação, ele muda a história. Aquelas palavras a atingiram como um raio. No dia seguinte, ela estava ali, sentada nos bancos da igreja, com Lucas no colo, os olhos cheios de lágrimas e uma fé que era só um fiozinho, mas ainda assim, uma fé. O pastor, ao vê-la, não fez perguntas demoradas. Apenas estendeu as mãos sobre a cabeça do menino e declarou: em nome de Jesus, esta doença é quebrada agora. O sangue de Cristo limpa todo o mal do corpo deste criança. Levante-se, Lucas, porque Deus te deu saúde. Mariana sentiu algo estranho. Não foi um tremor, não foi um vento, mas uma certeza profunda, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: confie em mim. Nos dias seguintes, Lucas começou a apresentar melhoras que nem os médicos conseguiam explicar. Primeiro, foi a febre alta que sumiu de uma hora para outra. Depois, os espasmos que o deixavam imóvel por horas começaram a diminuir. Em uma semana, ele conseguiu sentar sozinho na cama, algo que não fazia há meses. Os exames, que antes mostravam o avanço da doença, agora apresentavam uma estabilização inexplicável. O neurologista, atônito, balançou a cabeça e disse: isso não faz sentido. Não há registro de melhora espontânea nesse quadro. Mas Mariana sabia. Ela tinha visto com seus próprios olhos. Não foi a medicina, não foi o acaso, foi Deus. E não parou por aí. Uma noite, durante um culto de libertação, Lucas, que mal conseguia falar, olhou para a mãe e disse com clareza: Mãe, eu não estou mais doente. No dia seguinte, os exames confirmaram: a doença havia regressado. Os órgãos voltaram a funcionar normalmente. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Ela chamou de milagre. Hoje, Lucas corre pelo pátio da escola, joga bola com os amigos e sonha em ser médico para ajudar outras crianças como eu, diz ele. Mariana, que antes vivia trancada em casa entre remédios e choros, agora está na igreja toda semana, não mais como uma desesperada, mas como uma guerreira. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que cada palavra sua pode ser a semente de fé que alguém precisa para não desistir. E assim vai a CCB, um lugar onde o impossível se torna possível.
Não porque os pastores são mágicos, não porque os obreiros têm poderes especiais, mas porque ali, no altar, Deus encontra quem ainda acredita. Não importa se a luta é contra uma doença, uma dívida, um vício ou uma solidão que parece não ter fim. O que importa é que, quando a gente coloca a fé em ação, Deus age. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente, é mais difícil. Ou então, já tentei de tudo e nada adiantou. Se for assim, escute bem, a história de Kelly, a história de Mariana, a história de Lucas, todas elas começaram com alguém que, como você, já tinha perdido a esperança. Mas Deus não desistiu deles. E não vai desistir de você. Porque milagre não é coisa do passado. Não é só para os outros. É para quem crê. É para quem, mesmo com as mãos tremendo e o coração apertado, levanta e diz: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, aí o céu se move. E a sua história muda. Para sempre. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, o sol já começava a se esconder atrás das nuvens, pintando o céu de tons alaranjados enquanto os irmãos se preparavam para mais um culto de oração. Entre eles, estava o irmão Carlos, um homem de cerca de 40 anos, rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra um problema que parecia não ter solução. Carlos trabalhava como motorista de ônibus, mas há quase 2 anos estava afastado. Uma dor intensa nas costas, diagnosticada como hérnia de disco grave, o impedia até de amarrar os próprios sapatos. Os médicos foram claros: cirurgia de alto risco. Mesmo assim, não há garantia de que você voltará a andar normalmente. As contas se acumulavam, a depressão bateu à porta, e a esperança, pouco a pouco, foi se apagando. Até que um dia, sua esposa, Irmã Maria, o levou até a igreja não com palavras, mas com lágrimas nos olhos: Vem, meu amor. Se não pudermos mais fazer nada, pelo menos vamos deixar nosso choro aos pés de Jesus. Naquela tarde, enquanto os hinos subiam em uníssono, Carlos se sentou no último banco, incapaz de ficar em pé por mais de 5 minutos. As dores eram como facadas, e ele fechara os olhos só para suportar. Mas quando o irmão que presidia o culto fez o chamado para os que precisavam de um milagre se levantarem, algo dentro dele estremeceu. Não era força, não era coragem, era um desespero santo, aquele que só vem quando a gente não tem mais para onde correr. Com lágrimas escorrendo, Carlos se apoiou no banco à frente, tremendo, se pôs de pé. Não conseguia ficar reto, a dor era insuportável, mas ele sussurrou: Senhor, se o Senhor existe, me ajude. Eu não aguento mais. Nesse momento, as irmãs ao seu lado estenderam as mãos sobre ele e começaram a orar em voz alta, com uma fé que ele não tinha. Carlos sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando ali. De repente, uma dor aguda como se algo se movesse dentro dele o fez gemer. Mas então, o alívio. Ele pisou com o pé direito no chão. Depois, com o esquerdo. Cautelosamente, endireitou as costas. E, para seu espanto, não havia mais dor. Nenhuma. Como se as hérnias, os anos de sofrimento, tivessem sido apagados em segundos. Os irmãos ao redor começaram a louvar, alguns chorando, outros exclamando: Glória a Deus! Carlos, atordoado, deu os primeiros passos firmes em 2 anos. Depois, correu. Correu pelo corredor central da igreja, os braços levantados, gritando: Jesus me curou! Jesus me curou! Na semana seguinte, ele voltou ao médico, o mesmo que havia dito que sua condição era irreversível. Os exames mostravam as hérnias, mas Carlos se movia como se nunca as tivesse tido. O médico, sem explicação, apenas balançou a cabeça e murmurou: Isso não é medicina. Isso é outra coisa. Carlos sorriu e respondeu: Isso, doutor, é Deus. Hoje, Carlos não só voltou a trabalhar como também testemunha em cada culto, cada reunião de oração, cada visita que faz a alguém que está passando por provações. Ele sempre diz a mesma coisa: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho do nosso Deus. E assim, mais uma história de dor se transformou em história de milagre. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é só teoria, é algo que se vive, que se vê, que se toca. É a mão de Deus estendida para quem ainda acredita que, no meio da escuridão, a luz pode brilhar.
E quando essa luz chega, meu irmão, nada volta a ser como antes. E foi exatamente essa luz que iluminou o caminho de Maria, uma jovem mãe que chegava à igreja arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nos braços o filho de 3 anos, Pedro, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As crises de dor eram tão fortes que o menino já não conseguia nem brincar. Os exames se acumulavam, as contas do hospital sufocavam o orçamento da família, e o desespero tinha se instalado no coração dela como um hóspede indesejado. Maria já havia ouvido falar dos milagres que aconteciam na congregação, mas, confessa ela, vinha mais por desespero do que por fé. Eu não sabia mais aonde ir, contava depois, com a voz embargada. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. Que era só esperar. Mas naquela noite, quando entrou no templo e sentiu o calor daqueles irmãos cantando com tanta convicção, algo dentro dela começou a se mexer. Não era esperança ainda, era apenas uma pequena brecha na parede de dor que a cercava. O pastor, ao vê-la com o menino nos braços, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Não fez perguntas invasivas, não deu sermões. Apenas disse: Deus conhece o nome do seu filho, irmã. E ele não esqueceu de vocês. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo. Maria sentou-se nos bancos da frente, apertando Pedro contra o peito, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Foi então que a irmã Regina, uma das obreiras mais antigas da igreja, se ajoelhou ao lado deles. Vamos orar, minha filha, falou com firmeza, mas com uma doçura que acalmou o coração de Maria. As mãos das irmãs se uniram sobre a cabeça de Pedro, e os irmãos ao redor começaram a clamar em voz alta: Senhor, toca neste menino. Restitui a saúde dele, como só tu sabes fazer. Maria fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha de remédios ou de palavras vazias. Vinha de algo maior. De repente, Pedro, que até então estava quieto, mexeu-se nos braços da mãe. Maria abriu os olhos e viu o menino olhando ao redor, confuso, como se acordasse de um sono profundo. Ele tocou a própria barriga onde a dor costuma ser mais forte e, com uma voz fraca, mas clara, disse: Mãe, não dói mais. Maria não acreditou. Baixou o rosto para beijá-lo, tremendo. Pedro, meu filho, é verdade? O menino assentiu, e então, como se um peso invisível tivesse sido tirado dele, deslizou para o chão e começou a correr pelo corredor da igreja, rindo. Os irmãos explodiram em louvor. Alguns choravam. Outros gritavam: Glória a Deus! Os médicos, é claro, não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam que os marcadores da doença haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. O pediatra que acompanhava o caso, um homem cético, apenas balançou a cabeça e escreveu no prontuário: remissão espontânea. Causa desconhecida. Mas Maria sabia. E Pedro também. Toda vez que passavam pela porta da congregação, o menino puxava a mãe pela mão e dizia: Mãe, aqui é onde Jesus me curou. Hoje, Pedro tem 8 anos, corre, pula, vai à escola e não toma nenhum remédio. Maria, que antes mal conseguia orar, agora é uma das irmãs mais ativas na visitação aos enfermos. Eu ia à igreja porque não tinha mais para onde ir, ela testemunha, segurando as mãos de quem a ouve. Mas hoje eu vou porque não quero estar em nenhum outro lugar. Se Deus pode mudar a minha história, Ele pode mudar a sua. Basta você dar um passo mesmo que seja com os pés tremendo. E assim, mais uma família descobriu que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. São crianças que voltam a sorrir, mães que recuperam a esperança, e um Deus que, mesmo quando tudo parece perdido, está apenas esperando o momento certo para mostrar que Ele nunca desistiu de ninguém. Porque quando a fé encontra a graça, até o impossível se curva. E isso, meu irmão, não é religião, é vida. Vida que só Jesus pode dar. O milagre que veio no silêncio. Aquela noite, enquanto Maria apertava contra o peito o bilhete amassado com o endereço da igreja, seu filho, Lucas, teve a primeira crise livre de convulsões em meses. Os médicos não tinham explicação. Os exames, antes repletos de alertas vermelhos, agora mostravam uma melhora inexplicável. É como se algo o tivesse tocado, sussurrou a neurologista, sem coragem de dizer o nome que ambos sabiam: Deus.
No domingo seguinte, Lucas, antes pálido e frágil, correu pelos corredores da congregação, rindo enquanto as irmãs o abraçavam. Sua mãe chorava não de alívio, mas de reconhecimento. Não era apenas a cura do corpo, era a restauração da alma. Aquele menino que aprenderá a temer a escuridão agora dançava sob a luz das janelas da igreja, como se soubesse que ali, nenhuma sombra poderia alcançá-lo. A reflexão que fica. Milagres não são fórmulas mágicas, mas encontros. Deus não precisa de multidões para agir, basta um coração que, mesmo quebrado, ainda bate. Maria foi à igreja arrastando desespero, voltou carregando testemunho. Não porque sua fé fosse perfeita, mas porque, no fundo, ela escolheu confiar quando tudo dizia para duvidar. A lição que transforma. A vida não nos pede credenciais para receber graça, apenas disponibilidade. O passo tremido de Maria foi o suficiente para que Deus movesse montanhas. E se hoje você sente que está no fundo do poço, lembre-se, foi debaixo da terra que a semente encontrou força para romper a superfície. Seu milagre pode estar apenas um assim distante. Porque no final, a maior prova de que Deus existe não são os sinais no céu, mas as histórias que se reescrevem quando alguém ousa acreditar. E isso, meu irmão, não é religião, é Deus fazendo do impossível a sua especialidade. Basta você deixar.